Ontem eu fiz aqui rasgados elogios, né, ao técnico do Grêmio, Renato Portaluppi. Eu não preciso fazer esses meus elogios ao Mano Menezes, que todo mundo sabe do quanto eu sou admirador, né? Tanto é que eu presido a Associação dos Amigos, aliás, a Associação dos Admiradores de Mano Menezes. Então, o Internacional está evoluindo, está progredindo, está certo, toda a análise que o Mano fez. Mas temos problemas. Temos problemas e a associação quer levar isso ao conhecimento do senhor Mano Menezes. Temos 2 problemas que esse começo de gauchão estão nos mostrando. Um deles tem solução. No meio campo do Internacional tem uma certa vulnerabilidade. E o Baralhas vai corrigir isso, eu tenho convicção. Mano inclusive, fez elogios ao Baralhas ontem. Tem um probleminha ali. Eu acho que o Johnny não é o mesmo pegador do Gabriel, não é um jogador com a mesma intensidade de marcação. E o Baralhas ali na frente vai virar titular. E tem um outro problema, que ontem se evidenciou, ainda que o Inter não tenha sofrido gol, que é a bola aérea. A bola aérea defensiva do Internacional tem sido um problema na temporada. O Inter tá fácil cabecear na área do Inter. Nem sempre ela entra, mas tá fácil. Escanteio, cruzamento, virou fácil. Então, é posicionamento, não é responsabilidade apenas dos 2 zagueiros, do Moledo e Vitão, que são 2 baita zagueiros, mas tem que ser corrigido isso. E aí eu quero falar de um aspecto individual do Pedro Henrique. O que o Mano está fazendo, na minha opinião, que é o que eu defendo há muito tempo, de que joguem os melhores. O Renato está fazendo o mesmo no Grêmio. O Mano está colocando os melhores. Bom, o Pedro Henrique, coube a ele ser o centroavante, porque ele tem esta capacidade, está desempenhando muito bem. Que bacana, os melhores em campo. Mano está simplificando. Renato está simplificando, na minha opinião. Os melhores em campo se organiza taticamente, o Renato sabe fazer isso, o Mano sabe fazer isso, e assim o time vai evoluindo e progredindo, e o Inter tem muito ainda a evoluir. Só sobre o Pedro Henrique, nós da mídia somos feitos de exageros, né? A gente vive de exageros. Se é o Soares, o César fez uma crítica aqui ao gol. O zagueirinho entregou. Se é o Soares, que faz o primeiro gol que o Pedro Henrique fez ontem, o que está sendo dito? Nossa Senhora, que genialidade do uruguaio. Ele conseguiu antever que o zagueiro ia errar e olha a tranquilidade para driblar o goleiro e fazer o gol. A mídia funciona assim. Se é o Soares que faz esse gol, é um gol extraordinário com a destreza, capacidade e inteligência do jogador. Mas ele é aqui, ele é gauchinho aqui, ele é de Santa Cruz do Sul. Não é isso, ele era meio reserva do Internacional e titular. E há quanto tempo eu digo para vocês que o Pedro Henrique é simplesmente o melhor jogador do Esporte Clube Internacional? Eu queria fazer uma análise tática, mas em relação ao Pedro Henrique, teve gente que exagerou aqui na aldeia já, né? Onde? Aqui na aldeia. Quem? Não, teve um que pediu ele na seleção, né? Não, mas ele... Inclusive trouxe uma camisa, PH. Tu não consegue, é que tu não consegue Só quero te dizer o seguinte, o Pedro Henrique na seleção, Deixa. O Brasil hoje tinha mais uma estrela na camisa. Já tá vendo? Tinha mais uma estrela na camisa. Deixa. Isso é problema do Tite. O treinador tá empregado ou não? O treinador tá empregado ou não? Não foi demitido. Ele tá treinando no Real Madrid ou não? Ele bateu, ele deu uma burdoada no Meneghetti. Tu viu isso, JB? Sem citar o Meneghetti. Ele não pode citar o Meneghetti. É melhor ainda sem citar o JB. Disse que a JB. imprensa, se fosse... Não, ela é, né? Só pra dizer, só pra deixar claro. Só que eu queria... Cuidado que brigar com o Meneghetti, briga toda a família junto. Não é só a família Meneghetti é grande. Eu sei, eu inclusive faço parte. Eu sei que tu faz. Eu queria posicionar uma relação com a mudança tática, e falando muito sério com relação ao Pedro Henrique. Eu acho o Pedro Henrique um jogador muito interessante, tá? Ele tem uma mudança de direção muito rápida e ele acaba sendo um jogador muito complicado de marcar quando ele sai do meio para fora. Ontem, por exemplo, 2 vezes o zagueiro acabou tendo que chegar atrasado, fazendo faltas feias nele. O que acontece é que taticamente o Inter muda. E aí é que pode morar o problema. Ontem, quando o time do Ipiranga jogou, o Inter não marcou a saída de bola, ele não conseguiu marcar. Criou a linha de 3, o Alan Patrick tem um pouco mais de dificuldade na hora de posicionar aquilo ali, começou a sair o jogo, não tá legal isso. Por isso é que o Depena recuou, teve que fazer uma função mais de volante no primeiro momento, porque ali do lado dele estavam jogando 2 jogadores habilidosos, canhotos baixinhos, que acabavam criando algum problema. Só que por que eu estou colocando isso? A bola não para na frente e o time não respira. Porque o Pedro Henrique é um jogador de definição.